Uma nuvem de testemunhas. Muito bom dia, um excelente sábado para você, é o desejo do meu coração. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência e perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Essa frase, olhando para Jesus, é o início do verso 2. Gente, eu desejo um bom dia, dia de graça, um final de semana de bênção para você, onde quer que você esteja. Esse é um texto, como vários textos na Bíblia Sagrada, trazem inúmeras lições. Esse texto também é um texto muito rico. Nós poderíamos falar sobre a importância de correr a carreira que lhe está proposta. Estamos vivendo dias, por exemplo, de Olimpíadas ainda, e tem sido muito comum fazer aqui, eu acho que é até pertinente fazer uma comparação, porque assim como cada corredor tem a sua raia, cada nadador tem a sua raia e não deve correr na raia do outro, não deve nadar na raia do outro. Cada pessoa tem a sua carreira. Cada crente, cada ser humano, cada cristão tem a carreira proposta por Deus. Perceba que não é a gente que escolhe a raia, é Deus que escolhe a carreira e nos propõe correr essa carreira. E essa carreira precisa ser corrida, esta vida precisa ser vivida olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nós entendemos que Jesus é a palavra. Então são muitas as lições que esse texto pode trazer. A necessidade de nos livrar do pecado e do embaraço que tão de perto nos rodeia. Mas eu queria destacar essa frase no início do versículo de número 1, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É incrível essa frase, inclusive ontem eu estava falando desta frase com os meus irmãos na igreja, porque a Bíblia é um livro fantástico e nós temos inúmeros exemplos dentro da palavra de Deus de personagens que viveram uma fé maravilhosa, homens, mulheres, que marcaram o tempo deles nessa terra, que fizeram diferença por onde passaram, que correram a carreira de Deus para a vida deles, marcando um tempo de uma maneira muito positiva. Alguns, é verdade, marcaram de forma positiva e outros não tanto assim. Inclusive, eu repito, a Bíblia é um livro tão fantástico que não omite também nem os erros destes personagens. As falhas, as faltas, inclusive os pecados, estão ali todos expostos. Para quê? Por quê? Porque nós estamos rodeados destes exemplos, destas testemunhas, que ainda falam em morte. A voz, a vida destes homens e mulheres, desses personagens, ainda nos ensinam. O comportamento que eles tiveram ensina a cada um de nós. Nós podemos aprender com estes personagens, com essa grande nuvem de testemunhas, o que fazer, e também podemos, e penso, devemos aprender o que não fazer. Podemos aprender com os seus acertos, podemos aprender com os seus erros. Agora, está tudo diante de nós. Cabe a nós abraçar isso, entender isso como uma tremenda oportunidade da parte do Senhor para fazer diferença no nosso tempo, aprendendo e evitando, inclusive, muitos erros que eles cometeram. Por isso que o texto diz: nós podemos nos livrar do embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia, simplesmente olhando para esta grande nuvem de testemunhos. Que Deus fale mais o seu coração. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um final de semana. Agradecemos ao Senhor por este sábado. Dá-nos, ó Deus, um final de semana de graça, de bênção, de unção e direção. Hoje e sempre é a nossa oração, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.